Bom, e para a gente ter mais informações sobre o mercado de grãos e, como eu falei, já começar a entender essa condição da demanda também, como é que ela pesa ou não para os preços da soja, para os preços do milho, o que, que o USDA pode trazer na sexta-feira para nós? Conosco, Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Ag Marketing. Bom dia, Aaron, seja bem-vindo, sempre um prazer ter você com a gente. Bom dia. Aaron Edwards, você estava aqui, acho que você já estava me acompanhando quando eu estava falando um pouquinho sobre a condição dos preços dos suínos lá na China, né? Sim, sim. Como é que você está avaliando esse momento e como isso pesa para o mercado de grãos, Aaron? Excelente pergunta. Como pesa para o mercado de grãos, nós temos uma situação em que as projeções oficiais, que também trazendo um pouco da fala de sexta-feira do USDA ou do USDA, as projeções oficiais trazem estabilidade para a safra 23-24 nos estoques finais de milho e trazem um crescimento de 15 milhões de toneladas para os estoques de soja. Agora, o que pode mudar dessas projeções oficiais para mudar o preço e para mudar a conjuntura? Alguns pontos. Nós podemos ter uma redução na safra brasileira. Talvez o número de 163 não é mais uma boa projeção. Pessoalmente, eu acho que é alto. Já vamos ver ajustes na sexta? Talvez, mas muitas vezes o USDA espera os 45 do segundo tempo para fazer um ajuste muito pequeno. Então, talvez sim, talvez não. O mercado já aceita que o número do USDA está alto, na minha opinião, mas não sabe. Será que a safra vai ser 159, vai ser 150, 153? Então, quanto dessa safra brasileira que está reduzindo é uma grande dúvida nível de preços. Outro lado é o que nós sabemos sobre a demanda. A demanda por suínos, como você falou, na China, a demanda só por compra de grãos mesmo da China, tanto soja quanto, como você falou, trigo e milho. E o farelo teve uma forte queda, mas ela ainda está em tendência de alta e teve preços altos. Então, até mesmo o mercado doméstico por farelo nos Estados Unidos pode estar muito aquecido. Então, nós temos um quadro em que essas expectativas podem mudar. O milho, por exemplo, quando teve um El Niño forte, safra 2015-2016, a safrinha de milho foi 18 milhões de toneladas menor que a safra anterior. E a gente plantava menos área de milho no Brasil. A área de safrinha de milho no Brasil era menor na ocasião. Então, falar que se a safrinha de milho for reduzida em 20 a 30 milhões de toneladas, a gente estaria com os menores estoques de milho nos últimos 8 anos a nível mundial. Então, por isso que a China está falando, não, eu deveria garantir que enquanto os Estados Unidos ainda tem bastante milho, eu vou comprar o meu milho, pelo menos para ver se eu chego na safra brasileira, vou ver o tamanho da safrinha brasileira. Então, tem muitas incertezas, como sempre, nesse mercado, mas toda notícia de baixa, de choveu, que aí você vê o preço caiu, o preço está mais barato, e o comprador está falando, deixa eu aproveitar, porque talvez esse preço vai subir. E é exatamente isso que nós estamos vendo. Tecnicamente caiu até a sustentação, e nesse patamar de preço tem demanda entrando, falando, deixa eu aproveitar esse mercado para comprar. Principalmente demanda nos Estados Unidos, né, Aaron? Nesse momento, não só a soja, mas o milho americano também são mais competitivos frente aos seus principais concorrentes? Sim, o milho, quando você tem os especuladores numa posição líquida que é vendida e é uma posição grande, eu falo que o preço do milho na CBOT está artificialmente baixo. O que eu quero dizer com isso? Os fundos empurraram o preço do milho para baixo e eles estão vendidos além da conta, como se fosse assim. Podem sempre vender mais, não quer dizer que o preço tem que subir. Mas se os especuladores saírem do mercado de milho na CBOT, o preço subiria. Então, quem está vendo esse cenário e está vendo a possibilidade de uma potencial quebra de milho safrinha, está falando, caramba, hoje tem estoques no mundo de milho, deixa eu garantir isso, porque se tiver uma quebra no Brasil, a próxima oferta de milho é daqui a 10 meses, quando chegar a safra dos Estados Unidos. Então, eu preciso assegurar que eu esteja com os meus estoques em dias.
Então, nós estamos vendo um pouco dessa compra e as margens, agora um pouco menos com a queda do farelo, mas se o farelo subir de novo, as margens são muito rentáveis para comprar soja para o mercado doméstico norte-americano. E os estoques nos Estados Unidos de soja estão nos patamares, em menores patamares, se eu não me engano, em 6 anos. Então, os estoques de soja nos Estados Unidos estão bem apertados. Então, tem motivo para você, como comprador, falar: deixa eu garantir o meu nesse patamar de preço, pelo menos por mais uns 3 meses ou 6 meses, deixa eu garantir que eu estou com os estoques atendidos. E é isso que nós estamos vendo, que é muito bom, que justifica uma sustentação no mercado. Então, e o quebra-cabeça tá faltando ainda algumas peças, né, Aaron? A Letícia Guimarães, que é nossa especialista aqui em proteínas animais, ela traz uma pergunta para você que eu acho bastante interessante. Ela diz assim, ó, havendo essa correria de abate de suínos na China, poderia haver uma lacuna de animais vivos lá na frente e isso impactar a demanda chinesa por grãos, por exemplo? E isso essas compras que eles estão fazendo agora serem suficientes para eles se manterem ainda e conseguirem dar sequência à sua atividade? Sim, é possível. Dito isso, eu acho que o número mais sensível para o mercado de soja é justamente se tem uma abundância de grãos ou se tem uma escassez de grãos. Então, ainda para o mercado de soja, eu acho que a notícia principal vai ser a questão da produção no Brasil. Essa é a principal, o carro-chefe para direcionar esse mercado no curto prazo, né? Digamos, os próximos 1 a 2 meses. E se tiver uma safra 155 milhões de toneladas ou por aí ou mais, provavelmente isso é baixista para preço. Se essa safra for menos que 150 milhões de toneladas, isso justificaria uma arrancada de preços, novas altas, justificaria algo mais altista. Esse é o carro-chefe. Agora, em relação a potencial lacuna de demanda, se você está comprando soja dos Estados Unidos hoje, você está comprando soja. Os Estados Unidos costuma ser mais caro, os grãos, e costuma e não está com grandes estoques. Então, sim, quando chegar a safra brasileira, o grão brasileiro vai ser mais competitivo. E o comprador sabe disso, ou muito provavelmente vai ser mais competitivo. Então, as compras, neste momento, ou com medo de não ter grãos suficientes na safra brasileira, ou então para chegar na safra brasileira. Então, eu não acho que vai faltar demanda pela soja brasileira. Isso não me preocupa. O que pode acontecer é ter menos soja e justificar um preço mais alto a nível mundial. Mas isso ainda também está cedo para afirmar que vai ter essa falta de soja. Nós não sabemos o tamanho da quebra no Brasil para saber se vai ter um aumento ou uma redução de estoques. A gente não sabe qual vai ser o tamanho da quebra no Brasil. De fato, né, a irregularidade dessa safra é uma marca muito clara. Agora, como é que você imagina que os números do USDA cheguem na sexta-feira para a nossa safra? Apesar do conservadorismo sabido do USDA, você sente que o corte pode ser um pouquinho mais profundo na estimativa de sexta-feira? Ou a gente vai ver, como tradicionalmente acontece, esses cortes vindo mais espaçados, né, mais cadenciados? Muitas vezes a gente consegue o famoso Santa Claus Rally, né? A alta do Papai Noel. Então, o tanto que o mercado de soja foi punido, quase 75 pontos desde 21 de novembro, está na hora de uma recuperaçãozinha. O relatório de sexta-feira é, por assim dizer, uma desculpa perfeita para ter isso. Se os Estados Unidos, se o USA não mexer na produção do Brasil ou da Argentina, eu acho que o mercado vai falar, tá, é o USDA fazendo o que eles fazem, que eu não achei nada. Agora, se eles cortarem, aí eu acho que a gente poderia ser altista. Então, se não mexer, eu não acho que vai ser necessariamente baixista. Se cortar, vai ser altista. E se aumentar,
acho quase impossível aumentar, perderia muita credibilidade, ainda mais credibilidade. Em relação ao resto do relatório, sem falar do número do Brasil, seria interessante se eles realmente refletirem essa demanda, esse acréscimo de demanda, e pode representar estoques ainda mais apertados. Então, eu queria saber o que o USDA vai falar e como o mercado vai negociar, e já tenho anos de carreira suficiente para saber que eu nunca vou adivinhar isso corretamente. Dito isso, precisando apostar, eu diria que tem mais chance de ser um relatório favorável ao preço do que ruim, mas isso também em função dessa queda que a gente teve, né? Mercados tendem a se corrigir. Então, a gente caiu 75 pontos, pelo menos um pouco dessa recuperação é antecipada. Aaron, a gente tem uma pergunta aqui que vem de dois produtores, um no estado da Bahia e outro, salvo engano, é Rio Grande do Sul. Eu tô aqui só pelo telefone, tô tentando entender de onde eles são. Mas o seu Celito Breda, tenho certeza que sim, da Bahia, e o senhor Paulo Roberto Spires. Os dois estão trazendo informações aqui sobre informações que receberam também do mercado apostando, né, começando a apostar e dando mais espaço às informações sobre a safra argentina. Então, uma safra argentina regular, voltando à normalidade, depois de 3 anos de quebras muito agressivas, podendo compensar parte dessas perdas que nós teríamos aqui no Brasil. Como é que você avalia a safra da Argentina e como você avalia o impacto dela também no andamento das cotações? A safra da Argentina, em ano de El Niño, nós falamos sobre um El Niño e Laninha, e Brasil e Argentina, tá? Em ano de Laninha, a Argentina costuma ter produtividade menor, tanto para soja quanto para milho. O Brasil costuma ter produtividade menor, a média nacional, para a soja, e o milho é uma incógnita, às vezes é mais, às vezes é menos, em período de El Niño. Em Laninha. Em período de El Niño, quando você tem um ano El Niño, o sul do Brasil costuma ter produtividade regular, a Argentina, tanto para soja quanto para milho, a Argentina para soja e para milho costuma ser regular, e as perdas na região mais ao norte, elas costumam ser absorvidas na média nacional, não que não tenha uma quebra, mas que não seja uma quebra tão grande a nível média nacional quanto em anos de Laninha. Então, o que o mercado está olhando para a Argentina hoje é falar, eles estão tendo El Niño, eles provavelmente vão ter uma safra melhor. Essa é a opinião do mercado. Pessoalmente, eu acho que existem desafios estruturais e outras coisas além do clima que eu ainda acho que os números oficiais talvez sejam um pouco otimistas em relação à Argentina. Mas, para mim, a safra na Argentina provavelmente vai ser pelo menos uma safra normal, regular, como você falou. Isso vai ser melhor do que os últimos vários anos, especialmente ano passado. Então, não estou falando que é recorde de produção, mas historicamente, em período de El Niño, a Argentina produz razoavelmente bem. Aaron, como é que o comportamento do produtor, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, de venda, a intenção de venda dele, o ritmo de comercialização, também está impactando no correr dos preços? A gente vai ver ainda o mercado trabalhar nesse intervalo de 13 a 14 dólares por bushel, também diante dessa perspectiva dos vendedores? Sim, pede para um consultor de mercado, ele fala o preço pode subir, descer ou ficar igual, né? Mas vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Então, ao preço de 14 dólares por bushel em Chicago, próximo de 14, falando contrato de março e maio, o mercado está falando, eu acho que pode ter uma quebra de até 15 milhões de toneladas no Brasil. E por que eu falo 15 milhões? Porque esse é o aumento de estoques projetados em números oficiais. Acredito que esse número já é menor, mas quanto menor? A safra brasileira vai ser reduzida em 5 milhões de toneladas, 10 milhões de toneladas. Então,
Se pode ter uma quebra de até 15 milhões de toneladas, justifica um preço de 14 ou mas aí alguém vai comprar soja de 14, para comprar soja de 14, você tem que falar, eu tenho certeza que a quebra mundial é pelo menos 15 milhões de toneladas. E até agora, praticamente nem momento desse ano a gente conseguiu chegar nisso. Então, se a gente chegar nos 14 novamente, e o quadro é o seguinte, eu tenho certeza que a quebra no Brasil é pelo menos 15 milhões de toneladas, e isso é um consenso do mercado, aí a gente pode ter uma arrancada de preço muito grande para cima. Até porque quem não vendeu a 14 provavelmente está falando eu não posso vender antes de colher porque eu não sei o que eu vou ter. Então eles não vão vender a 14,50, não vão vender a 15, eles não vão vender. E quem já queria vender a 14 já teve várias oportunidades e vendeu. Então, se a gente chegar nos 14 e tiver compradores, o mercado pode ficar bastante leve daí para cima. Então, a gente pode se superar, não estou falando 14,1, porque a gente negociou acima de 14 em novembro, mas nunca sustentou esse preço. Se começar a ter pressão de compra acima dos 14, aquela última pernada para cima do mercado pode ser muito rápida e muito forte. Mas para isso você vai ter que ter alguém que olha para a soja de 14 e fala, eu tenho certeza que a safra brasileira vai ter um corte de pelo menos 15 milhões de toneladas, e isso precisa ser o consenso do mercado. Hoje não parece um cenário tão provável. Possível, sim, não tão provável. Por outro lado, a queda, nesse patamar, a demanda já está entrando. Então, pelo menos até não tiver mais segurança de preços, eu acho que a gente está sustentado mais ou menos nesse patamar, ou talvez o preço de ontem, né? Estamos sustentados mais ou menos nesse patamar, com a possibilidade de chegar novamente mais próximo dos 14. Então, eu acho que Chicago está nesse cenário. Mas, para mim, o que eu tenho trabalhado, os meus clientes que já precificaram tudo que eles tinham pretensão próximo dos 14, eu estou falando, deixa um pouco, que se der uma arrancada de preço, a gente vai vender mais. Clientes que estão atrasados nas vendas, se tiver outra oportunidade próximo de 14, aproveita. E eu acho que esse é o cenário desse mercado. É um mercado de oportunidades, portanto, ainda, né, Aaron? Com certeza. E grande parte disso vai depender do resto do desenvolvimento da safra brasileira. Mas muitas estimativas privadas estão colocando essa safra entre 152 ou 3 e 158. Enfim, eles estão apostando numa queda de produtividade, de produção do Brasil de 5 a 10 milhões de toneladas. Isso provavelmente ainda vai fazer com que nós tenhamos mais soja no ano que vem do que esse ano. Então, provavelmente um preço menor em 2024 do que em 2023. Aaron, a pergunta do Antônio Passarello para ti é: e quanto aos prêmios, como é que você está avaliando o comportamento dos prêmios, Aaron? Não sei se ele está se referindo aos prêmios atuais ou os prêmios... Eu imagino que para a safra nova. Tá, para a safra nova, aí eu sempre faço, não é agradável, todo mundo quer trazer notícia boa, mas eu sempre coloco, a forma melhor de explicar o prêmio é olhar pela lente do comprador. Então você tem um comprador que está pensando o seguinte, tá? Os produtores, eles vai ter uma safra, eu não sei o tamanho dessa safra, mas muito provavelmente vai ser pelo menos o mesmo tamanho do ano passado. Muitos não venderam quantidades grandes, não tem muita armazenagem disponível no Brasil. Por que eu vou ter pressa de comprar essa soja? Ele vai ter que vender para mim na safra. Ele vai ter que vender para mim. Na safra eu vou ter poder de barganha. Então, deixa eu esperar a safra. Quando ele fala, caramba, eu colhi um pouquinho mais do que eu imaginava e eu não vendi, e eu não tenho armazenagem e eu preciso do dinheiro. Eu não estou falando que é o caso de quem fez a pergunta, mas vão ter vários produtores nesse cenário, provavelmente na safra. Então, o comprador está de pernas cruzadas, assim, falando, deixa eu pagar o que eu quero no período da safra. Então, assim, por essa ótica,
por que nós teríamos um prêmio elevado. A exceção a isso, tem duas exceções que poderiam causar fortes prêmios. Uma delas é uma notícia ruim, que é Chicago, os especuladores revertem sua posição e derrubam tanto o preço em Chicago que nós temos uma situação na soja similar ao que está acontecendo no milho. Então, por exemplo, o prêmio de milho está forte porque o preço de Chicago está artificialmente baixo. Sim. Mas isso não é uma boa situação para o produtor. O nível de preços está tão baixo que o prêmio tem que tirar um pouco do atraso. A outra situação é, ou regionalmente ou a nível nacional, temos uma quebra de safra ainda maior do que esperado, e se isso acontecer, eles falam, né, a safra curta se vende na safra. Então, se realmente tiver uma quebra intensificada, e tiver uma quebra de 20 milhões de toneladas, algo assim no Brasil, ou se em uma região em particular tem uma quebra muito acentuada, então nesse local, ou a nível nacional, se for um problema nacional, aí nós podemos ter prêmios extremamente fortes. O exemplo clássico disso foi abril de 2022, se eu não me engano, onde as altas vieram no período da safra em função de uma quebra de safra. Isso pode acontecer, mas para isso acontecer, para o prêmio estar bom na safra, tem duas notícias ruins. Ou Chicago está artificialmente baixo e punido pelos especuladores, ou a quebra de safra foi muito maior do que o esperamos hoje. Aaron, eu acho que dessa forma a gente consegue entender que ainda tem muito mais pergunta para a gente responder, para a gente começar a entender de fato para onde vão essas cotações, para onde vão esses preços. Mas uma das respostas mais certas que você trouxe para nós hoje, certa no sentido de sabemos que é isso, essas oportunidades, o produtor não pode perdê-las, né, Aaron? Não pode, não pode. Faz muita diferença. Não pode passar sem estratégia, né? Tem que aproveitar quando tem oportunidade, tem que estar vendendo. E sempre bato na mesma tecla, né? Mas isso é por experiência. Quem tem um plano, aí quando tem a oportunidade, ele está executando. Essas são as pessoas que melhor aproveitam. As pessoas que falam, esperam a oportunidade chegar para começar a tomar uma decisão, é muito difícil você executar bem, porque quase toda notícia é altista na alta do mercado. E quando é para estar vendendo, você tem que falar, não, tá tudo altista, então o quê? Então, se você tem um plano comercial, você sabe, não, eu falei que se isso acontecesse, eu ia executar, e você executa, e você vende e faz diferença. Então, correndo o risco de ser redundante, para mim, o alicerce da boa comercialização é um bom plano comercial, e aí, em cima disso, você vai construindo as vendas e você vai fazendo o mercado trabalhar a favor da tua fazenda. É isso mesmo. Aaron Edwards, sempre bom estar com você, sempre bom trazer a sua perspectiva para a nossa audiência aqui no Bom Dia Agronegócio, e volte sempre, meu amigo. Estamos sempre juntos para trazer informações para os produtores para que eles possam tomar boas decisões. Isso mesmo. Abraço. Um abraço, até a próxima.